Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Tem novidades no Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do Espírito Santo. O FUNSAF é o Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, instituído em 2014 e tem assim como principal objetivo apoiar a cadeia produtiva das cooperativas e associações da agricultura familiar. E vamos conhecer a produção de espumantes brasileiros. Os primeiros italianos de Santa Teresa chegaram ali à região entre maio e junho de 1874. Eles faziam parte da Expedição Tabaque. Essa Expedição Tabaque era um grupo de colonos de 388 camponeses do norte da Itália. O tratamento terapêutico com cavalos melhora o equilíbrio, a postura, a coordenação motora e até o humor. A procura pela ecoterapia tem aumentado nos últimos anos, principalmente quando os pacientes são crianças. O pequeno Rafael tem 7 anos e no ano passado foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada. Na ocasião, a família procurou a ecoterapia, um tratamento que fez e faz toda a diferença na vida do Rafa, que inclusive já apresenta avanços com a atenção, concentração e relacionamento, como conta o avô. Para nós foi muito bom, porque o Rafael ele mudou muito o comportamento dele, né? Ele era muito ansioso, né? Hoje está uma excelente pessoa dentro de casa, assim, com os irmãos, com os avós. Ele, né? Ficou muito obediente agora com esse trabalho que está fazendo. E nada melhor do que deixar o próprio Rafael contar sobre como tem sido essa experiência e como ele se sente durante as aulas de equitação. É que nestes quase 2 anos de tratamento, a evolução dele foi tão boa que da ecoterapia, ele passou para as aulas que vão ajudar ele a controlar sozinho os cavalos. Rafael, conta pra gente, qual que é a parte que você mais gosta aqui das aulas? O que mais te chama a atenção? Controlar o cavalo. E por que você gosta de controlar o cavalo? O que isso traz para você de sensação? Me traz alegria. E o sentimento que fica? Como que você se sente quando acaba a aula? Muito feliz. Este projeto, que o Rafael faz parte, surgiu há 9 anos e é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde. A ideia é atender através de encaminhamento médico ou escolar crianças com necessidades especiais e também dificuldades no aprendizado. E o mais importante, respeitando a individualidade de cada paciente. Então, cada criança é um profissional para aquele diagnóstico dele. Então, o autista, psicóloga, TDAH, dificuldade de atenção, é psicopedagoga, dificuldades motoras, é físio, dificuldades de atenção, concentração em um contexto geral, é o educador físico, lateralidade, postura. Aqui no projeto são 5 cavalos que ajudam no tratamento de 95 crianças. As sessões duram 30 minutos e, em média, esse acompanhamento é feito por 2 anos. Olhando assim, muitos podem não acreditar, mas este tipo de tratamento, ele é capaz sim de mudar a vida de muitas famílias. Um reflexo disso está no retorno que a psicóloga da unidade tem diariamente. É que o desenvolvimento apresentado pelas crianças, mesmo que seja pequeno, é motivo de muita comemoração. Pensando por nosso lado, às vezes a gente acha que o desenvolvimento ele é pequeno, mas pensando para o diagnóstico dessas crianças, por mais insignificante que seja o ganho que ele vai ter para aquela criança, para aquele praticante, isso significa muito. E os pais percebem isso, eles percebem essa mudança e percebem esses benefícios da ecoterapia. Larissa diz ainda que muitos são os benefícios para as crianças, como a concentração e a coordenação motora. Mas ela traz ainda alguns outros exemplos de quais são os benefícios para quem passa pela ecoterapia. A ecoterapia ela vai auxiliar tanto, por exemplo, para o autista, questão de socialização, na autoconfiança desse praticante, né? No autoconhecimento dele, no tônus muscular. O espumante brasileiro vem chamando a atenção pela sua qualidade e pelo sabor. Hoje, várias regiões brasileiras produzem bons espumantes, dos pequenos produtores às grandes indústrias. Bem-vindos a Santa Teresa. Sabia que esse pedacinho do Espírito Santo guarda parte da história da imigração italiana no Brasil? Os
primeiros italianos de Santa Teresa chegaram ali à região entre maio e junho de 1874. Eles faziam parte da Expedição Tabaque. Essa Expedição Tabaque era um grupo de colonos de 388 camponeses do norte da Itália. 145 desses imigrantes aceitaram a proposta do governo provincial da época do Espírito Santo em ocupar lotes no então núcleo de Timbuí. A sede do núcleo de Timbuí é onde está hoje a cidade de Santa Teresa. Portanto, esses imigrantes fundaram a primeira cidade italiana do Brasil. E as tradições dos nonos estão presentes até hoje por aqui. No quintal de casa tem sempre uma parreira repleta de uva nesta época do ano. E se tem uva numa família italiana, tem vinho. E por que não espumante? Os Esperandio começaram a produção meio que por acaso, com a tentativa de fazer um vinho. Mas o Sérgio deixou o vinho descansar tempo demais. A gente não trabalhava com vinho, nem espumante, nada. Na verdade, era trabalho com frutas, né? Pêssego, ameixa e a venda da uva. Aí deu um erro de fermentação nesse produto ali, a gente seguiu para o espumante. Nem começou com vinho, foi diretamente para o espumante, a parte mais difícil, né? Um feliz acidente. E não é que o espumante se tornou fonte de renda? Um processo todo artesanal. A gente faz do plantio da uva até chegar aqui na reta final. A gente colhe a uva, faz o processo normal, que seria de um vinho comum, respeita todas as regras das fermentações, a tumultuosa, a alcoólica, a malolática. Quando terminou todas essas fermentações, a gente dá início ao espumante. Isso vai durar mais ou menos em torno de 90 a 100 dias. A partir daí, a gente tem mais 90 dias para caminhar para chegar ao espumante. Você tem que provocar a segunda fermentação para dar essas bolhas que você viu na garrafa aqui. Atualmente, a gente está produzindo em torno de 20 a 22 mil garrafas, mas a gente tem ideia de produzir entre 40 a 50 mil garrafas nos próximos 2 anos. E aqui tem espumante para todos os gostos. A gente tem aqui hoje esse Brut, que seria o carro-chefe da gente, que é feito com uma malvasia. Tem um Rosé DMC, que aqui que a gente usa uma variedade de moscatel. Usa o da Niágara Rosada, que faz um espumante branco DMC, que tem uma aceitação muito grande também. Faz o moscatel branco suave, que é o que está em falta no momento. E fabrica o de jabuticaba também. Todos eles são feitos pelo método champenoise. A ideia da gente é o quê? Como eu mostrei, vender a origem da gente. É da uva até você chegar na reta final na venda aqui. Não é, todo o trabalho da gente ele foi focado em cima disso aí. Você tem que vender o que você produz, a sua qualidade, a sua região. O brasileiro tem descoberto o espumante nacional, tanto que no último ano o consumo cresceu cerca de 30%. E isso se deve à qualidade do nosso espumante. Podemos dizer que o Rio Grande do Sul é um expert na produção de espumantes, um know-how desenvolvido pelas vinícolas da Serra Gaúcha. A cidade de Garibaldi se destaca, é considerada a capital brasileira do espumante. A cooperativa da região coleciona exemplares premiados. Nos últimos 2 anos, foram 43 medalhas em torneios nacionais e internacionais. Em 2005 surgiu aqui dentro da Garibaldi a perspectiva de se trabalhar com espumantes de qualidade e agregação de valor. Foi com esse pensamento, com essa premissa que hoje a gente tem o nosso foco total em espumantes. A gente não abre mão de qualidade para vinho e para suco para isso, mas a gente declina uma maior esforço, maior pretensão no mercado de espumantes, porque a gente enxerga que o Brasil é visto assim no mundo, como um grande produtor de espumantes, onde a gente consegue produzir espumantes de altíssima qualidade, espumantes que vão desde espumantes de entrada até espumantes mais bem elaborados, que é o caso de champenoises, enfim, e tal, que são espumantes com cunho mais gastronômico, sem perder qualidade de uma forma linear. Então essa é a nossa grande aposta, está voltada aos espumantes, justamente por esse motivo,
Mas nada disso seria possível sem o trabalho desenvolvido no campo pelos produtores. Uva aqui é um negócio e a propriedade, uma empresa. Olha, eu sou formado em administração, tenho 2 pós-graduação. A gente tenta fazer cursos que envolvam a viticultura também em paralelo, mas sempre cuidando a gestão administrativa da propriedade, o custo-benefício na produção. Então a gente acaba indo se capacitar fora para buscar o conhecimento na Europa também, para trazer aqui na nossa região. Em 2021, as exportações brasileiras de espumante cresceram mais de 20%, segundo a União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra. Um dos países que mais investe em tecnologia enológica no mundo é o Brasil. O Brasil tem muita tecnologia. Onde países como Argentina e Chile, por exemplo, têm tecnologia sim, mas eles são bons no campo também. Então a gente talvez perde um pouco competitividade quando a gente fala na questão campo, produção da uva mesmo. A gente tem que ter um diferencial dentro da cantina, dentro da vinícola. Então esse diferencial está voltado unicamente para a tecnologia. A gente pode dizer, nos últimos anos, para você ter uma ideia, a Garibaldi nos últimos 10 anos investiu mais de 30 milhões de reais apenas em investimentos internos ligados totalmente à tecnologia e capacitação e inovação. Olha, é uma satisfação grande porque a gente sabe que o princípio é a matéria-prima. Então, se tu tiver uma matéria-prima adequada, com qualidade, o sucesso do final do espumante vai ser muito melhor do que não só tendo máquinas sofisticadas, mas principalmente a qualidade na hora de fazer a uva, cuidar da uva. Intervalo, o Mundo Cooperativo volta já. Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, FUNSAF. Esse é o tema da nossa entrevista aqui no Mundo Cooperativo e é por isso que eu recebo aqui no estúdio o Vinícius Costa, ele que é presidente da Comissão Especial do FUNSAF aqui no nosso Espírito Santo. Vinícius, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente falar sobre o FUNSAF. Então, vamos começar o nosso bate-papo explicando o que é o FUNSAF. O FUNSAF é o Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, instituído em 2014 e tem assim como principal objetivo apoiar a cadeia produtiva das cooperativas e associações da agricultura familiar. Então, dentro do processo produtivo, desde a produção até a comercialização, passando pelo beneficiamento, pela agroindustrialização, o FUNSAF tem a possibilidade de trazer um incremento para essa cadeia produtiva, ajudando então as associações e cooperativas a potencializar, né, a produção de uma forma em geral, né? E como ter acesso ao fundo, Vinícius? O FUNSAF ele é operacionalizado por meio de editais. A gente já teve 3 editais, o 3º edital ainda está vigente, a gente já está na fase já final do processo e nós estamos na iminência do lançamento do 4º edital. Então, para que as organizações elas possam acessar o fundo, elas precisam submeter a proposta por meio dos editais, obviamente atendendo ali todos os critérios estabelecidos pelos editais, né? É importante a gente destacar, eu acredito, que 4 pré-requisitos, digamos assim, 4 itens que são exigidos no edital e que as organizações elas devem prestar atenção no momento da submissão da proposta, né? A primeira é que as organizações elas precisam ter a DAP jurídica ou a CAF, né, que está nesse processo aí de transição. Precisam ter 2 anos comprovados por meio de CNPJ ativo ou devem ser sucessora de uma organização que tenha esses 2 anos comprovados, né, com CNPJ ativo. Não pode ter participado dos 2 últimos editais. Então, aquela associação que participou lá do 1º edital, nesse 4º edital, ela já está liberada para poder participar já. Até para dar oportunidade para que outras associações e cooperativas participem também do fundo. Exatamente. A ideia com essa restrição
é possibilitar que o maior número possível de organizações participem e sejam contempladas com o FUNSAF. E participantes da organização, tanto da associação, da cooperativa, que sejam associados e cooperados, não podem ter vínculo com a SEAG, nem com o IDAF, INCAPé, SEASA, que são vinculados à SEAG, justamente para a gente conferir a questão ao processo da isenção, né, o máximo de isenção possível, né? Então, para que não tenha nenhuma possibilidade de favorecimento de informação, a gente também fez essa previsão no edital. Então, talvez seriam os 4 pontos aí básicos que as organizações elas devem se atentar no momento da submissão da proposta no FUNSAF. E há algum teto de valor que essa cooperativa ou essa associação pode submeter ao projeto? Pois é. Todas as organizações que vão submeter a proposta, ela precisa ter em mente que 1% do valor vai ser contrapartida da própria organização. Uhum. No terceiro edital, a gente trabalhou com um teto de proposta de R$250 mil. É bem provável que nesse quarto edital a gente vai ter uma alteração, uma elevação desse valor da proposta. Então, o que acontece? Dentro dos 250 mil, 99% vai ser custeado pelo próprio FUNSAF, pelo próprio fundo, 1% vai ser da contrapartida da organização. Se o valor for superior aos 250 mil, o teto de suporte do FUNSAF continua sendo os 250 mil e o restante entra no valor de contrapartida da organização. Entendi. Então, assim, na verdade, não tem limite. A organização ela pode pleitear o tanto que ela quiser. Só que ela precisa entender que o teto de financiamento, digamos assim, por meio do FUNSAF, vai ser o limite estabelecido por projeto e o restante entra na contrapartida da organização. Vinícius, queria que você desse um exemplo, para quem está em casa, de benefício do FUNSAF em alguma cooperativa ou em alguma associação. A gente tem um exemplo bacana lá do primeiro edital ainda, que foi de uma associação do Florestan Fernandes, lá em Guaçuí. Nessa época ainda era possível, por meio do FUNSAF, pleitear construções, né, o que já não é mais possível, dado algumas dificuldades administrativas que a gente percebeu ao longo do processo, né? Mas essa associação ela foi contemplada com o FUNSAF, eles conseguiram estruturar toda a parte produtiva com a construção da planta de beneficiamento lá deles e hoje eles estão assim vendendo, estão produzindo e mudou a realidade lá do assentamento, da comunidade onde eles estão inseridos por conta do acesso desse recurso possibilitado pelo FUNSAF, né? Assim, talvez é o exemplo mais emblemático que a gente tem do fundo seja o assentamento Florestan Fernandes. E de onde vem o dinheiro do FUNSAF? Pois é, o dinheiro do FUNSAF até no segundo edital, o primeiro e segundo edital, era 50% governo do estado e 50% governo federal via BNDES. No terceiro edital, o BNDES saiu da jogada. Então, a partir do terceiro edital e agora esse quarto edital, o recurso vai ser exclusivamente do governo do estado. Então, o terceiro edital foram 8,5 milhões. Esse edital a gente já vai partir de um inicial de 7 milhões, mas aí aqui já tem um spoiler, pode ser que a gente consiga aumentar esse valor, então esse recurso ele vai ser disponibilizado pelo governo do estado. Suponhamos que você aí de casa tem uma cooperativa, tem uma associação, está de olho nesse edital, quer fazer melhorias na sua cooperativa ou na sua associação, como é que faz para se inscrever? Pois é, a inscrição ela vai ser toda virtual, online, né, por meio do eDocs, que é o sistema do governo, né? Então a organização ela vai precisar juntar a documentação, vai precisar fazer o projeto e submete essa proposta via eDocs, mandando para a gente, para a comissão especial do FUNSAF, né, via eDocs, e a partir daí a gente starta o processo de análise, de julgamentos, de avaliação. Então o processo é todo virtual, né? É todo online, né? Não precisa mais ninguém sair do extremo norte e do extremo sul para via SEAG protocolar o documento, consegue por meio do eDocs, né? Vinícius, ao longo desses anos, como é que você vê a
evolução do FUNSAF e a evolução das cooperativas e associações que tiveram acesso ao fundo. Isso é bacana. Uns dados, né, só para a gente ter essa noção. No primeiro edital, a gente teve 7 associações que foram classificadas no final do processo. No segundo edital, foram 10 associações. Nesse terceiro edital, foram 54 organizações que foram beneficiadas com o FUNSAF. Então, a gente percebe que desde o primeiro até agora o terceiro, essa evolução, esse crescimento, ele foi assim, surpreendente, né? Até mesmo em termos de valores. Os 2 primeiros editais a gente operacionalizou um pouco mais de 4 milhões de reais e nesse terceiro edital, como eu já disse, foram operacionalizados 8 milhões e meio. Então, assim, a nossa expectativa com o passar do tempo é que um número maior, crescente, de associação de cooperativa possa participar e ser habilitada, né, e ser classificada. A gente tem percebido que as organizações que têm submetido as propostas, elas têm procurado qualificar cada vez mais o próprio processo, a própria confecção das propostas, e isso tem trazido resultados, como a gente vê agora no terceiro edital, né? E você acredita que dessa forma a gente consegue fortalecer e valorizar a agricultura familiar? Sem sombra de dúvida. O FUNSAF é uma política pública, é um instrumento público, totalmente apoiado, embasado na meritocracia, né? Não tem nenhum tipo de indicação. Então, assim, é por mérito, e a gente percebe que essa evolução da própria organização, né, das cooperativas e das associações tem trazido como resultado esse atendimento pelo FUNSAF, e o FUNSAF, assim, tem fomentado cada vez mais o processo produtivo, né, e tem potencializado, sem sombra de dúvida, as ações das organizações que participam, né? A expectativa de abertura do novo edital é para quando? Pois é, a gente pretende no final desse mês ainda já soltar o edital e aí começar as divulgações, os treinamentos, possibilitando que as organizações participem num número maior, né? Vinícius Costa, presidente da Comissão Especial do FUNSAF aqui no Espírito Santo, eu agradeço demais a sua participação aqui no Mundo Cooperativo. Assim que o edital estiver aberto, você vai ficar sabendo aqui no programa, e depois a gente vai mostrar um pouquinho desse trabalho, quais os benefícios na prática dessas associações e dessas cooperativas com o dinheiro, com o recurso vindo do fundo. Agradeço demais sua participação aqui no programa e quero que você volte mais vezes, tá bom? Combinado, Bruno. O Mundo Cooperativo fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal SINoticias em sinoticias.com.br. Quer saber o que acontece nos bastidores? Então fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @bpfaustino. Tem também os nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, e a gente volta a se encontrar aqui na programação. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!